Boa noite, caros amigos. Hoje os convido ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Agradeço aos queridos amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz a confiança e o convite, especialmente a Bárbara, diretora espiritual da nossa casa. Elevemos então o nosso pensamento, dando graças ao Senhor nosso Deus por esse momento em que aqui nos encontramos reunidos no amor e na busca do conhecimento, instruindo-nos conforme exortação do Espírito de verdade. Que assim seja. Como itens desse capítulo, temos injúrias e violências e as instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. A mensagem evangélica inicia com 3 citações do capítulo 5 do Evangelho de Mateus do Novo Testamento. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a terceira, que trata da condenação por Jesus, não apenas daquele que mata um semelhante, como ensinava a lei de Moisés, mas também a condenação da má palavra e do mau pensamento. Quer dizer, Jesus recomendava nem falar, nem pensar mal. Não só não agredir fisicamente, mas também não agredir moralmente. E por que tão grande exigência? Porque toda palavra e todo pensamento ofensivos exprimem um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Não é a palavra em si, é o sentimento que ela carrega. Daí a condenação, por exemplo, da ironia ou do deboche, quando utilizamos palavras corteses, mas em tom pejorativo, que são formas de humilhação e de desprezo. Por exemplo, olha quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, esse aí merece o prêmio Nobel da pontualidade. Então, nos dirijamos aos outros com as palavras que nós gostaríamos fossem dirigidas a nós com equilíbrio e com tolerância. A palavra é o instrumento fundamental de comunicação entre os homens, como todos bem sabemos. Aí, de um lado, nós temos aquele que se manifesta, o que deseja transmitir uma mensagem, se exprimir. E de outro lado, aquele que a recebe. Cada um com as suas vivências pessoais, inserido num contexto individual, com a sua personalidade, com o seu temperamento. Nunca idênticos, pois nem sequer a mesma pessoa é a mesma em momentos diferentes, em locais diferentes. E no meio de tudo isso, nós temos uma mensagem que se deseja seja bem transmitida e bem recebida, bem compreendida. Quantos e quantos problemas, com certeza, cada um de nós já teve por pequenos problemas de mal entendidos, dificuldades de comunicação. Isso em situações habituais e tranquilas. Mas e numa situação em que me provoca indignação? Nessas situações eu posso falar o que me vier à cabeça? Valem insultos e xingamentos? De acordo com a palavra de Jesus, não. Nós temos que contar até 10, esperar o sangue baixar, contar até 100, se necessário, contar até 1000. A irmã Rosália, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos diz que nos é pedido que nos suportemos uns aos outros e que é exatamente isso que nós não conseguimos fazer. Por isso, nós estamos num planeta de provas e expiações.
porque ainda estamos tentando trabalhar a capacidade de suportar. Entre a fase de amar e a fase de suportar, nós ainda estamos nos capacitando a suportar. Paulo de Tarso nos traz uma linda lição quando diz que aquele que tem a dádiva de saber é devedor daquele que ignora, e que o que tem a dádiva de ser um fiel cumpridor do dever é devedor daquele que ainda é indisciplinado e não consegue cumprir suas próprias obrigações. Vejam, ele muda radicalmente a nossa concepção de dívida. E como Paulo justifica essa opinião? Porque, diz ele, quem adquiriu a luz é devedor dos que se encontram provisoriamente nas trevas. E lembra-nos de que se não fossem os nossos amigos espirituais que dedicassem a sua bondade, a sua luz ao nosso aprimoramento, nós não teríamos chegado aos patamares que já chegamos. Então, é nosso dever agora estender a mão para os que ficaram para trás. Nós temos esse entendimento quando falamos, por exemplo, de pais e filhos, professores e alunos. Então, nós entendemos que aquele que sabe mais é devedor do que sabe menos. Mas temos dificuldade em transpor esse mesmo conceito quando lidamos com adultos, esquecendo que adultos têm espíritos em diferentes fases de progresso espiritual. Então, estendamos as nossas mãos para aqueles que estão um pouco atrás de nós. E é de fato a ignorância ou ausência do conhecimento responsável pelos males mais graves que aflige a humanidade. O homem perverso ainda se encontra preso à ignorância, mesmo tendo inteligência e raciocínio lúcidos. Não adquiriu a consciência do bem e até pode utilizar esta inteligência a serviço do mal e mesmo a serviço do crime. Nós não vemos isso todos os dias nos noticiários? Aqueles que são mais espertos praticando golpes contra os desavisados? Há algumas semanas, nessa época de eleições, nós vimos nos noticiários a informação de que 10 indivíduos no Brasil que estavam se candidatando à eleição de vereador estavam presos, encarcerados. Desses 10, 5 já eram vereadores e estavam buscando a reeleição. Seus crimes? Homicídio, tráfico de drogas, participação em milícias, assalto a carro forte, lavagem de dinheiro. Desses 5 vereadores que buscavam a reeleição, nenhum foi reeleito, felizmente. Importante também é nós percebermos que reencarnamos com velhos hábitos mentais que nos dirigem. É do pensamento que vêm as ordens. Se nós repetirmos hábitos em desacordo com a moral, nos manteremos nos mesmos estágios de evolução, o que pode durar séculos, muitas encarnações. Daí a importância do pensamento. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato ele deve ser substituído com sinceridade, é claro, por um pensamento digno, saudável, amoroso, justo, confiante. E quando um indivíduo progride, o seu crescimento é conquista geral, enquanto que o seu fracasso é fracasso coletivo também. Imaginemos uma orquestra em que um indivíduo, por exibicionismo, se sobressai. É um espetáculo que demonstra o fracasso do conjunto todo, da orquestra como um todo. Todos nós queremos paz no planeta, no país, na cidade, na nossa casa. Mas e quantos de nós somos dignos dela? Nós queremos tranquilidade, mas odiamos os vizinhos.
Reclamamos da falta de esperança da nossa tia, mas nós próprios somos inconformados. Pedimos fé, mas nos preparamos com a preguiça. O Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, questão 909, nos diz que podemos vencer nossas más inclinações com esforços muito insignificantes, que o que nos falta é vontade. Será que eles estão errados? Por outro lado, é claro que não podemos ignorar que a violência resolve rápido qualquer problema. Mas se por um lado resolve rápido, por outro resolve mal e por pouco tempo. Já a brandura e a paz envolvem um processo difícil de ser implementado e também de ser mantido. E os seus resultados demoram muito para aparecer. Por isso é tentador aderir à violência. Tudo que a sociedade atual busca e quer são soluções rápidas. Nós queremos solucionar em 1 minuto problemas que levariam séculos, talvez, para serem resolvidos. Porque desconsideramos o espírito da natureza, que respeita os ciclos do Criador. Nós não temos mais paciência, por exemplo, para esperar um elevador. Se temos mais de uma pessoa aguardando o elevador, é certo que mais de uma vai apertar o botão. E às vezes, mesmo desejando, é claro, só subir ou só descer, essa pessoa vai apertar nos 2 botões, de tanta impaciência, de tanta intolerância com as circunstâncias. Enfim, não só o indivíduo violento acredita, como muitos de nós acreditamos, que o mais competente para solucionar um problema é aquele que tem condições de intimidar e de impor. Isso é especialmente verdadeiro entre 4 paredes. Mas a cólera leva às piores frustrações, porque ela não resolve, ela agrava, ela não une, ela separa, ela dificulta e destrói. E sabem qual é o conselho de André Luiz no livro O Espírito da Verdade em relação a esse tema? Ele diz: se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Porque muitas pessoas se acreditam no direito de dizer: não mexe comigo hoje que eu não estou bom, hoje eu levantei com o pé esquerdo, e por aí vai. De quantas encarnações ainda precisaremos para alcançar a brandura? Gregório, citado no livro Libertação de André Luiz, ficou 700 anos no umbral, até a sua mãe Matilde observar que ele estava começando a se entediar do mal. Ela havia observado esse começo de tédio 50 anos antes. Então, quanto tempo será que nós precisaremos para alcançarmos a brandura? Nós não fomos criados para a mágoa, o ressentimento e a raiva. A prova disso é que esses processos adoecem o espírito. Conseguimos trabalhar num lugar agradável por 12, 14 horas num dia, mas nos sentimos muito mal, ficando 15 minutos num lugar desajustado e sem harmonia. Nós fomos projetados para o respeito mútuo, para a colaboração, para a paz, para a brandura, e é esse clima de tranquilidade e de amor que alimenta o nosso espírito. E sabem por que é tão difícil nos tornarmos brandos e pacíficos? Porque ninguém se torna brando e pacífico simplesmente ignorando a violência, mas sim quando compreende seus limites e deficiências, sejam eles físicos ou espirituais, quando compreende
os seus malefícios, as suas consequências. O que significa que, em maior ou menor grau, utilizamos a violência, nessa ou em encarnações passadas, esperando que ela surta o efeito que desejamos. Porque, como dissemos, o efeito realmente é imediato, mas ele não é duradouro nem benéfico. Para começar, então, esse processo, coloquemo-nos no lugar do outro, daquele que no nosso entendimento errou, e lembremos as tantas vezes em que nós próprios erramos. Atire a primeira pedra, não é? O cisco no olho e a trave no meu. O Evangelho nos traz muitas e muitas lições sobre isso. Observarmos primeiro o nosso erro, a nossa falha, antes de criticarmos o outro. Além disso, temos que ter consciência de que a cólera, a irritação, a mágoa e outros sentimentos negativos, além de tudo, atingem a nós mesmos, a ponto de marcar o nosso perispírito. A ciência já demonstrou o que André Luiz nos diz há muito tempo, que as emoções, os sentimentos e os pensamentos desencadeiam uma série de reações químicas no nosso cérebro que tem efeito sobre todo o organismo. Então, as alergias, a asma, o enfisema, a bronquite crônica, o diabetes, as doenças reumáticas, as doenças da tireoide, o câncer, as exacerbações de doenças crônicas, etc., podem ser decorrência da invigilância do pensar, dos pensamentos agressivos, da cólera, da vingança, do ódio, da ambição, do egoísmo, etc. E a doença é uma forma de fazer o nosso eu parar e tomar consciência de nós mesmos. É uma forma de encontro. A doença é uma forma de encontro de nós conosco mesmos. Aliás, é bom nós pensarmos nisso nesse momento de pandemia. A doença nos enfraquece e serve como um antídoto para a nossa onipotência, exigindo atenção e cuidado, paciência e um trabalho que recupera os valores da alma. E, enfim, na doença, a alma encontra a possibilidade de acessar mais luz. Também não esqueçamos que o pensamento vicioso leva à atração de mentes encarnadas e desencarnadas com a mesma vibração que a nossa, potencializando obsessões e mesmo piora do nosso comportamento. Cabe ainda observar a chamada sinceridade, ou sincericídio, como brincam alguns. Eu vou dizer a verdade na cara do fulano. Eu vou falar a verdade nua e crua, doa a quem doer. Isso é demonstração de falta de caridade. Não destruamos ligações positivas com o pretexto do compromisso com a verdade. Quem verdadeiramente deseja ajudar o próximo apontando falhas deve encontrar o caminho do amor e da paz que certamente trará benefício a todos. Se nós pretendemos realmente aprender as lições do Evangelho, nos elevarmos pelo Evangelho, como diz Emmanuel, devemos observar a sua prática no nosso cotidiano, lembrando sempre que as imperfeições são nosso patrimônio. Elas serão transformadas, jamais exterminadas. E ninguém se faz melhor jogando pedras no caminho do companheiro de jornada. Um dos fatores responsáveis também pelos conflitos nos relacionamentos humanos é a imaturidade psicológica do indivíduo. Se um indivíduo tem conceitos incorretos, distantes da moral do Cristo, ele não compreende a realidade e pode se tornar submisso ou se tornar prepotente,
no trato com os demais. No caso de um relacionamento afetivo, a questão tem maior significado pela convivência constante entre as pessoas, porque ninguém nasceu para ser submisso e nem nasceu para ser déspota. Quando o indivíduo se submete, ocorre uma perda de identidade, porque ele cede sempre. Esconde a sua falta de coragem moral, o seu medo de perder a convivência com o outro, a sua insegurança e vai se tornando desajustado e infeliz. Como consequência do machismo que ainda impera na maior parte do nosso planeta, as mulheres são as grandes vítimas desse estado de coisas. Felizmente, os preconceitos, de modo geral, vêm sendo cada vez mais combatidos na busca de uma sociedade mais ajustada, harmoniosa e feliz. Já aquele que se impõe e quer ser obedecido também não busca uma convivência harmônica nem busca ser feliz. Na realidade, ele descarrega os seus conflitos no outro de maneira a sentir-se seguro dos valores que gostaria de possuir, mas ele receia ser descoberto e desnudado na sua arrogância. Do ponto de vista da sociedade, por exemplo, num casal que se separa por abuso físico e emocional do homem, é suficiente a separação do casal? Será que esse homem não repetirá o mesmo processo numa relação futura? É muito provável. Portanto, assim como a mulher necessita do amparo da sociedade, também esse homem precisa de acolhimento e orientação. Pensemos que no plano infinito da criação jamais encontraremos alguém que não precise de simpatia e bondade. As árvores necessitam do sol e do vento. Os animais, por mais que se situem em escalas zoológicas inferiores, precisam também ser respeitados e acolhidos no seu hábitat. A criança, o jovem, o velho, a mulher, o homem adoecem e tornam-se infelizes se não recebem bondade e simpatia para a manutenção do equilíbrio, da saúde, da esperança e da paz que lhes são fundamentais em cada dia da existência. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, lê-se o relato da expulsão por Jesus de uma legião de obsessores de um pobre homem, que de tão alegre após o feito, desejou entrar no barco e seguir com o mestre. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Por que será que Jesus recomendou ao homem recuperado que, ao invés de seguir com ele, retornasse à sua própria casa e a seus familiares e compartilhasse com eles de sua alegria e sua recuperação? Diz-nos Emmanuel que o Senhor nos impele a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou no trabalho, que devemos demonstrar a solidez das virtudes que adquirimos, porque é exatamente junto aos companheiros de jornada que conhecem as nossas deficiências e falhas que devemos testar a nossa capacidade de exercitar essas virtudes. E se formos aprovados nessa escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados e avaliados, nos acharemos francamente habilitados para a convivência em sociedade, que é a nossa família maior, testemunhando os ensinamentos do Senhor. Ensina-nos Joana de Ângeles que quando os pais perceberem que o lar é um santuário ao invés de um ringue de lutas, quando os adultos se conscientizarem de que a educação
é um ato de amor e não um meio de intimidação ou de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem que a família é um compromisso dignificador, a sociedade será justa e feliz e a violência será superada. Isso porque a criança maltratada e abandonada tende a cobrar da sociedade o amor que lhe é negado através da maldade. O Livro dos Espíritos, na questão 917, capítulo da perfeição moral, nos ensina que se a sociedade tivesse com a moral os mesmos cuidados que tem com a inteligência, veria com espanto que é muito maior o número de pessoas que necessitam de boa cultura para produzir bons frutos do que os que são refratários a tais cuidados. Outro tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer é ocultar os próprios aborrecimentos. Lembremos que a nossa mágoa e a raiva podem, e muito frequentemente o fazem, se estender a todos aqueles que nos cercam, numa espécie de tóxico mental. Assim, evitemos aspereza e irritação, porque talvez não consigamos, com facilidade, recuperar o ambiente anterior à nossa irritação. Emmanuel faz interessante observação. Ele diz que nós evitamos comprar alimento com prazo vencido para proteger a saúde, que varremos o lixo doméstico para purificar o ambiente, que lavamos a roupa suja para garantir a limpeza, que usamos o remédio adequado para cada enfermidade. Então, que livremo-nos também das palavras maledicentes para preservar o equilíbrio. Além disso, temos que pensar, por que não, na tranquilidade das pessoas que nos rodeiam, a fim de que as nossas imposições e os nossos ressentimentos não venham a tirar-lhes a esperança e a coragem, provocando desânimo e mesmo conturbando o seu progresso espiritual. Evitemos brigas, evitemos queixas. E tantas vezes dizemos que a palavra do companheiro é agressiva demais. E as frases contundentes que saem da nossa boca? Se pensarmos quantas vezes ferimos outros, esqueceremos imediatamente as falhas alheias. Sempre que o assunto for defeito ou falta, é melhor não olhar para os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos manter o silêncio. Recomenda-nos Emmanuel também evitar solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem a jornada. Cada um de nós deve conhecer alguém que gosta de solenizar os conflitos, os obstáculos. Devemos reconhecer que a fórmula para a paz será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porque somente a criatura que se dedica ao trabalho, ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz, diz-nos o benfeitor. E o passo inicial que se deve dar nesta caminhada é a paciência. A paciência para com quem está irritado e perturbado é indispensável para que possamos tocá-lo no âmago da alma. E é também uma ferramenta transformadora, tanto no necessitado como aquele que se encarrega do esclarecimento. E o nosso conhecimento das lições evangélicas deve ser acompanhado da compreensão dos infelizes, dos perversos e agressivos, deve ser a lição viva da sabedoria e do amor a alcançá-los, auxiliando-os a deixar para trás a ignorância, a fim de que encontrem a paz.
conscientizemo-nos de que depende da nossa vontade demonstrar simpatia e bondade aos que nos rodeiam, ampliando a misericórdia, fortalecendo a fraternidade entre as criaturas do mundo. Procuremos entender o companheiro de jornada e ele nos retribuirá. Se conseguirmos nos manter acima dos desgostos e inquietações, permanecendo com a tranquilidade e o bom ânimo, transmitiremos uma mensagem de otimismo, renovando energias e recebendo simpatia e cooperação. Se nós conseguimos discernir o bem do mal, é porque nós já conhecemos o bem e conhecemos o mal. E se o Senhor nos permite identificar as falhas alheias, é porque Ele, de um modo ou de outro, já nos permite auxiliar. Toleremos o infrator. Aliás, poderemos ser nós amanhã o infrator, caso não consigamos nos manter na trilha do bem. A tolerância se impõe a todos como terapia pessoal e fraternal. Não adianta estarmos sempre em clima de guerra, porque a paz nos espera em todo canto. Pois esta é a lei de Deus. Tantas vezes o homem provoca destruição, tantos maremotos, tsunamis, terremotos, tempestades, mas Deus, pela ação da natureza, reequilibra o planeta. Doenças estranhas matam milhares de pessoas, mas Deus inspira os cientistas e liquida as epidemias. Tudo pode parecer agora dor e aflição, mas tranquilizemos a vida ao nosso redor, o quanto pudermos, porque a paz chegará através de Deus. Na verdade, quando cada um de nós acreditar que se encontra na Terra, no momento, no lugar certos, com as pessoas certas, para que possam auxiliar no seu crescimento espiritual, cada um de nós vai se renovar mentalmente quando tiver esta consciência. Melhorar assim o nosso comportamento, tornando a nossa própria existência mais feliz. O que significa que ninguém precisa aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível, é desejável, é necessário que agora mesmo orientemos os nossos pensamentos, palavras e atitudes em favor dos nossos semelhantes, cultivando a fraternidade. Importante é saber plantar o bem, sem desespero, sem violência. E lembremos-nos de Paulo: eu sou devedor, porque somos uma única família, com um único Pai. E a felicidade humana é a felicidade que passa por todos nós. Muita paz e muita luz. Que assim seja.